podcast do Mais FC Porto, episódio 27. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 27º episódio. Muito obrigado a todos os mais portistas que nos vêm acompanhando ao longo desta aventura, pelo vosso apoio, pelas reproduções, pelos comentários que fazem, pelas subscrições dos vários canais. Para nós isto é extremamente importante. Nesta edição vamos fazer a análise à recepção ao Rangers, vamos também olhar para a deslocação ao Casa Pia, vamos olhar para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades, depois olharemos para o mercado, que acabou de encerrar, e vamos olhar para a recepção ao Sporting, que será o próximo jogo do futebol profissional, mas também para a agenda das restantes modalidades dos próximos dias. Meus caros, boa noite. Vamos então olhar para aquilo que foi os últimos dias do futebol profissional, pronto, nomeadamente dois jogos, quer para a Liga Europa, quer para a Liga Portuguesa. Eu preferia que olhávamos, sinceramente, de forma separada. Olhando primeiro para o Rangers, última jornada da fase regular da Liga Europa. Pronto, o Rangers vinha de 8 vitórias consecutivas, mas já sem hipótese de se qualificar na Liga Europa, era 32º na altura. Várias mexidas por parte do Farioli nesta partida no Estádio do Dragão. Rodrigo Mora, Francisco Moura, Alberto Costa, Ala Varela, William Gomes entre os titulares. Vitória por 3-1, com Moura, e um autogol também a contribuir para o resultado final. Uma entrada em falso, na minha perspectiva, com o gol sofrido, mas depois a equipa acabou por conseguir dar a volta, nunca perdeu o norte, e garantiu a qualificação direta para os oitavos de final. 17 pontos, quinto lugar. Pedro, começo por ti desta vez. Queria perceber como é que viste este resultado. Foi algo que nós fomos discutindo em mais do que uma ocasião, sobre a possibilidade, pronto, de vencer e de conseguir passar nos 8 primeiros. Isso acabou por acontecer por um conjunto de resultados que até nos levaram ao quinto posto. Sim, olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve, gosto de estar aqui convosco mais uma semana. Sim, foi o cumprir do objetivo principal nesta competição, na Liga Europa, desde cedo que o Futebol Clube do Porto, não só pelo seu historial no futebol europeu, como também olhando para o leque de equipas que competem nesta temporada na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto assumiu aqui um papel principal de protagonista nesta competição e como tal tinha como objetivo apurar-se nos 8 primeiros e, portanto, fazer essa qualificação direta para o oitavos de final. Esse objetivo intensificou-se, tendo em conta naturalmente aquilo que é a realidade atual da época, a realidade do calendário e, portanto, aquilo que seria o evitar de 2 jogos desnecessários no mês de fevereiro do play-off para confirmar esse apuramento. Diria que a Liga Europa do Futebol Clube do Porto não foi brilhante, longe disso, tivemos aqui alguns jogos difíceis, principalmente os jogos fora de casa. Mesmo em casa ganhamos 4 jogos, mas sempre sem grande brilhantismo, mas foi o suficiente e mais do que o suficiente para nos apurarmos no quinto lugar, ali em igualdade pontual e de diferença de golos com o Betis. Acabamos por ficar atrás da equipa sevilhana devido aos golos marcados fora, mas é um quinto lugar que assenta muito bem à nossa equipa e portanto, sem margem para dúvida relativamente a isso. No que diz respeito ao jogo, disseste bem, foi uma entrada em falso, o Rangers marca um golo muito cedo, num lance ali, pronto, um bocadinho caricato, uma bola perdida ali na entrada da nossa grande área. Parece-me que eventualmente pode haver ali um domínio com o braço do jogador do Rangers. Pronto, o vídeo árbitro decidiu não intervir, ok, ficamos a perder desde cedo, mas rapidamente a equipa reagiu ao golo, empatou pelo Rodrigo Moura numa boa finalização, uma boa decisão do Rodrigo em rematar a baliza, e que falta nos fez isso ontem, mas já lá vamos. E o Rodrigo conseguiu empatar a partida nesse lance, e depois, e já depois de nos ter sido sonegada uma grande penalidade inacreditável, um lance completamente inanarrável, que podia ter, com um pouco de azar, sentenciado a carreira do PP.
porque aquela entrada é uma entrada perigosíssima, é um lance em que o PP podia ter sido muito maltratado, felizmente isso não aconteceu, mas é um penalti do tamanho do estádio e, portanto, não percebo como é que não foi marcado, mas tudo bem. Logo a seguir acabamos por fazer o 2-1, num erro da equipa escocesa, ali um desentendimento entre o Tavernier e o guarda-redes, o que o Francisco Moura aproveitou muito bem, e logo a seguir uma bola parada, mais um canto, marcado muito bem pelo William Gomes, um autogolo, mas também estava lá, penso que o Benarek para finalizar se fosse preciso. Fizemos o 3-1. A segunda parte foi de clara gestão. O Rangers acabou por ter mais bola, mais posse de bola, mas também nunca criou grande perigo. Na parte final, já depois das substituições, foi havendo espaço no último terço para poder fazer mais um ou outro golo. Podemos tê-lo feito. Com esse golo tínhamos-nos apurado em quarto lugar. Acabou por não acontecer, mas tudo bem, o objetivo principal estava cumprido. Estamos nos oitavos de final, estamos agora a aguardar qual é que é o adversário. Stuttgart ou Celtic, Ludogorets ou Ferencváros. Vamos ver o vencedor de uma dessas eliminatórias sairá na rifa e, portanto, será o nosso adversário. Pessoalmente, preferia naturalmente que, se possível, evitar aquilo que seria defrontar o Stuttgart, que me parece claramente a equipa mais forte deste leque de quatro equipas. Mas pronto, vamos ver. Primeiro o Stuttgart ainda tem que passar o Celtic e depois, eventualmente, passar o Celtic é que nos calharia. E se nos calhar o Stuttgart, obviamente que também temos que jogar para ganhar e para nos apurar para os quartos de final. Se possível, e se a sorte estiver do nosso lado, preferia que nos calhasse o vencedor do Ludogorets Ferencváros, mas pronto, vamos ver o que é que o sorteio nos diz e qual será o adversário. Também ainda falta, primeiro as equipas ainda vão ter que jogar esse playoff e só depois daí podemos ver qual vai ser o adversário. E depois também, para além do adversário dos oitavos de final, também de que lado do quadro é que vamos ficar, e a partir daí também vamos saber qual será o caminho que podemos percorrer até à final de Istambul, se tudo correr bem, como todos gostaríamos de estar. Portanto, uma vitória 3-1, inequívoca, tranquila, com um apuramento bem conseguido, sem ser brilhante, mas cumprindo o objetivo nesta primeira fase da competição. Exatamente, duas partes bem distintas, na minha perspectiva, e que, pronto, deram um apuramento que, pronto, é seguro, cumprimos com aquilo que é o nosso objetivo. Nuno, gostaria também de perceber a tua visão em relação a este apuramento e se calhar também olhar para aquilo que foi o cômputo geral desta fase de liga ou fase regular da Liga Europa do Futebol Clube do Porto. Olá Pedro e olá Daniel e a todos os mais portistas. Ahm, eu acho que este jogo mostrou aquilo que aconteceu algumas vezes na Liga Europa. Eu vou separar claramente a Liga Europa do campeonato, em que a equipa não entrou concentrada e isso notou-se logo no gol que sofremos. É como o Pedro diz, com a mão, sem mão, não faço ideia, mas a verdade é que o jogador saltou completamente sozinho. Eh, mas eles também só fizeram 2 remates à baliza. E foi logo no primeiro, parece o jogo de ontem. 2 ou 3 remates e dá um golo para o. Melhor, 2 golos para o Casa Pia e 1 golo para o Rangers. Também estamos numa fase que qualquer bola que lá vai parece que é meio caminho andado para ser golo. Mas acho que a equipa reagiu bem e conseguiu uma vantagem mais do que justa contra um adversário que era muito acessível e que vinha jogar sem objetivos na classificação. Como tu disseste, estava em 30º, não sei quantos, sem qualquer tipo de objetivo, de luta, de subida na classificação, de playoffs, não tinha nada, simplesmente veio só cumprir calendário, nem sei quanto dinheiro é que dá uma vitória na Liga Europa, mas se calhar a deslocação da equipa toda fica mais cara do que o próprio prémio do jogo se ganhasse. Um, uma coisa que eu fui sentindo é que cada vez mais o Martim ganha espaço ao Alberto. E é pena que ele esteja neste momento com eu vou tentar não me enganar do termo, uma fascite plantar, porque eu Um acho que o problema no Martim pé, tem, pronto. é um problema no pé mais fácil, uma dor na Pronto. planta do pé, eh, que faz com que ele possivelmente esteja em dúvida contra o Sporting, mas que no momento em que ele estava a fazer diferença. E viu-se no jogo com o Rangers e viu-se também no jogo com Casa Pia. Eu acho que é muito importante, como o Pedro disse, sermos ficado em quinto, porque temos menos 2 jogos que nesta fase poderiam ser muito complicados
muito complicado face ao desgaste que por aí vem e cada vez mais acho que, que os próximos jogos, o mês de fevereiro é decisivo para decidir se somos campeões ou não. Eu não sou daqueles que acho que o campeonato fique resolvido no jogo com o Sporting, o campeonato vai ficar resolvido até ao final do mês de fevereiro. Ou seja, conseguimos resolver, ou vamos andar a penar e a correr atrás, e eventualmente até pode acontecer outra coisa. Um pormenor do jogo do Rangers, que o Pedro também falou, mas eu vou aprofundar mais um bocadinho, que é, nós falamos mal dos nossos árbitros, e ontem, eu pego já no caso ontem, tivemos uma arbitragem que eu acho que foi muito boa, em face de tudo o que poderia ter acontecido. Às quartas esteve mesmo bem, nem conhecia o árbitro, se calhar vi pouquíssimos jogos dele, mas o jogo contra o Rangers, eh, a arbitragem é muito fraca, num árbitro por acaso até é muito experiente, mas que ficou aquele penalti ficou-me plasmado, porque é inadmissível como é que aquele penalti sobre o PP não é marcado. Não há justificação sequer, não há nada que se possa dizer. O jogador que tocou primeiro na bola, é verdade, mas foi com o pé no ar, ao tornozelo do PP. E se isso for verdade, a questão de tocar primeiro na bola, então eu vou levar isto ao limite em que eu posso tocar na bola e depois dar uma cotovelada na cara de um jogador. Se essa justificação da bola passa, então pode passar tudo. Acho que é inenarrável como é que um VAR não marca aquele penalti. Atenção, não quero ficar no árbitro, no jogo árbitro, no jogo arbitragem, quero focar que às vezes também lá fora coisas que acontecem também são um bocadinho inadmissíveis. Porque eu estava no estádio, nem sequer me apercebi do lance. Eu até disse, uau, que grande corte. E acredito, claro, tenha visto isso também. Mas é aquele claro lance que, como o Pedro disse, pode dar cabo da carreira do PP. Espero que o PP esteja em Istambul, que é o mais importante. Aquele lance ele acabou por sair, não saiu ileso, mas saiu recuperado, e espero mesmo que ele esteja em Istambul e que nos possa fazer muito feliz lá. Sim, exatamente. Mesmo assim, alguns dias depois, retoma do campeonato, deslocação a Rio Maior, Distrito de Santarém, para defrontar o Casa Pia no seu reduto emprestado. O Casa Pia era 16º à entrada para esta jornada, vinha de 4 jogos sem ganhar, um empate a 3 bolas frente ao ABS SAD em casa na última partida. Foco Porto tinha um histórico muito forte frente ao Casa Pia, em casa do Casa Pia, ou seja, jogando como visitante. 3 vitórias e um empate para o campeonato, um jogo que encerrava um ciclo importante. Ahm, o Farhold acabou por ser, digamos, baixa de última hora, ele acabou por estar condicionado por doença, acabou por entrar no decorrer do jogo. O Tiago Silva regressou ao 11 em detrimento do Kivior, que sentou-se no banco. O Gabi Brega também foi titular. Infelizmente tivemos a nossa primeira derrota no campeonato, derrota por 2-1. Os números do jogo apontam a um total domínio do Futebol Clube do Porto, que até começou bem a partida, mas incapaz de defender bem e ser eficaz no ataque, na minha perspectiva. 2-0 ao intervalo, o Pablo Rosário ainda reduziu logo no início da segunda parte, mas não foi possível mais. Nuno, passo-te a palavra no sentido de perceber como é que viste este jogo no Casa Pia. Pronto, acaba por ser um resultado que nos deixa a todos bastante decepcionados, mas pronto, nos mantém na liderança independentemente da questão. Eu não vou dizer que nós jogamos contra o Casa Pia, nós jogamos contra o Rio Maior, porque para mim é completamente impensável, da mesma forma que eu falei na altura do Aves ser o Vila Franquense, é completamente impensável para mim um clube ter um reduto emprestado a 70 quilómetros, 80 quilómetros. O estádio de Pinamanique não está pronto, tem que haver um estádio mais próximo. Olha, jogasse no estádio do Jamor, mas se o estádio do Jamor não dá para o Casa Pia jogar, se o estádio do Jamor não dá para a nossa seleção jogar, então não sei porque é que nós temos que ir lá quando chegamos à final da Taça de Portugal. Se não tem condições nem para o Casa Pia lá jogar, então não tem condições para dois clubes grandes ou um clube grande, ou seja, quem for lá disputar a Taça de
Portugal. Podes falar nas febras, nas bifanas, no que seja, mas a verdade é que o Casa Pia tem que jogar a 70 quilómetros de casa, e neste momento é um clube de Rio Maior, não é um clube de Lisboa, porque se eu tivesse que fazer 70 quilómetros sempre para ver o meu clube em casa, eu não ia, porque deixava de sentir o clube. Ah, Entrando agora no jogo, isto é só um pormenor que eu quis salientar, porque a nossa liga é useira e vezeira nisso, já está, temos o Vila Franquense a jogar na Vila das Aves, e até alterou o nome, mas na realidade aquilo é SAD Vila Franquense, e isto vai continuar, já tivemos o PSAD, já tivemos, agora temos o Casa Pia também numa situação que para mim não é aceitável, temos o Vila Franquense no ABS, isto vai continuar com o tempo, e eu acho que vai ser cada vez pior, ou seja, os clubes médios e mais pequenos vão perder um bocadinho da sua identidade e da sua mística, e se for preciso, vamos voltar a ter o Estoril a jogar no Algarve contra o Benfica, porque isso já aconteceu uma vez, possivelmente poderá voltar a acontecer. Hum, e Quanto ao jogo, eu acho que ao contrário do Rangers, entramos bem e entramos com vontade, mas aqueles primeiros minutos, nós vimos logo no lance do Borja, acho que é ridículo como é que o Borja não toca para o lado. Nós antes de estar em direto eu estava a ouvir o Pedro, ou melhor, antes de estar a gravar, estava a ouvir o Pedro dizer isso e faz todo sentido. O Borja ali só tem que colocar no pau para ele faturar, e também o lance do Samu, em que eu acho que aqui também tem um bocadinho a ver, para além das disso, tem a ver com o facto da equipa não ser adaptada ao terreno de jogo, e não se adaptaram ambas as equipas. Muitos jogadores a escorregar, não acho é que houve nenhum escorregão que comprometesse, e poderia ter havido, porque toda a gente sabe nós todos sabemos o que se está a Comprometeu passar. esse do Borja, cá, esse do Borja compromete. Certo, mas estou a dizer comprometer no Se ele ponto não de vista escorrega aí, pode defensivo. fazer gol. Mas se Desculpa te calhar também não interromper. fazia porque o guarda-redes apanhava-lhe a bola, porque a única coisa que ele tem que fazer ali é tocar para o lado e acabou. Ele não tem que Sim, esperar que a bola lhe caia no pé e rode e faça mas o ele que quiser. chutando ali, a probabilidade de marcar era grande. Mas é preciso que ele tivesse chutado, se calhar o guarda-redes até lhe sacava. Mas eu acho que nós defendemos muito mal no lance do gol. O Diogo, o Tiago, o Moura, e acabamos por ter azar no autogol do Tiago Silva também. Ou seja, tivemos contrariedades que foram difíceis de ultrapassar. E porquê é que eu acho que foram difíceis de ultrapassar? Este jogo era muito, para além de ser muito importante, porque antecedia o derby, era um jogo que poderia fazer a diferença, ou melhor, queria fazer a diferença sem qualquer tipo de dúvida face ao jogo da primeira volta. Porque o jogo da primeira volta foi contra a equipa, para mim, que na altura era a mais fraca do campeonato, e que mudou muito com a entrada do Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco entrou e a equipa começou a jogar muito mais a Álvaro Pacheco, embora no último jogo as coisas não tenham, ou no jogo anterior não tenham corrido tão bem, mas ele tinha três centrais que não davam hipótese ao Samu. Ele bem que tentava ser apoio, mas não conseguia porque tinha logo uma marcação em cima. Nós sabemos que o Samu é um portento de técnica, mas que não conseguia ter apoio na segunda bola, e aqui o culpa a restante equipa. Das poucas vezes que ele teve apoio ali na segunda bola, ou melhor, no primeiro toque lá na bola, o Gabriel Veiga aproveitou e quase que marcava, que foi mas isto foi aos 60 e poucos, minutos. Para mim, o Gabriel Veiga não é esse tipo de médio. Ele precisa de mais espaço para conseguir entrar nos buracos que são abertos pelo Samu, mas não é um jogador de apoio. E neste jogo, o Samu precisava de um jogador de apoio, que eu também acho que não seja o Denis Gould. Para mim, esse jogador, neste momento, é o Mora, porque eu compreendo que ele não tenha jogado por causa do relvado, ia ser muito complicado. Estava muito pesado, ele é um jogador mais frágil, mas ali o Samu precisava de um apoio de alguém que desse, entre aspas, genica, e que fosse rápido a resolver num curto espaço. Ou então, esse jogador, para mim, o jogador perfeito para dar ali apoio ao Samu tinha sido o Luke de Jong, que já ninguém se lembra dele, mas ele faz-nos muita falta, especialmente neste tipo de jogos em que tem que servir de apoio. E eu lembro-me dos primeiros jogos da época em que o Luke de Jong descia muitas vezes e era um apoio fantástico a todos os nossos médios e até aos nossos extremos. E eu tenho a certeza que ontem tinha sido um grande apoio ao Samu. Eh, Na altura eu também não compreendia as substituições, por exemplo, eu não compreendia do Alberto pelo Martim, mas depois percebi que o Martim está com problema. A substituição que eu não gostei foi a entrada do Froholt. O Froholt já contra o Rangers acho que não estava numa forma por aí além, eh, e mesmo assim eu acho que o meu campo do Porto estava a conseguir funcionar, tirando aquela questão do Veiga, com o Samu, mas por exemplo poderia ter saído o Varela e ter entrado o Mora. E mantínhamos as coisas mais ou menos como elas estavam, mas com muito mais pendor ofensivo. Acho que aqui poderia ter sido feita de forma diferente. Eh, Também não
posso deixar de salientar o que o Willian fez. Acho que é absurdo, acho que é ridículo. É daqueles casos em que o clube, para mim, se eu fosse presidente do clube, fosse treinador, fosse o que fosse, eu tinha mão pesada com o jogador. O jogador é profissional, tem experiência de anos a jogar, embora seja relativamente novo, mas ele tem muita experiência a jogar. Ele sabia perfeitamente o que é que ia acontecer quando levantasse o pé. Quando levantasse o pé, àquela altura, eh, poderia ter a sorte de não acertar no jogador, mas aí é sorte para o jogador que não levou com o pé dele, porque eu acho que ser involuntário, ele mesmo os próprios comentadores a dizer ele não teve maldade, isso para mim não é questão, porque já tivemos motoristas de carro que iam em excesso de velocidade e não queriam fazer mal a ninguém, mas aconteceu e foram condenados por isso. Eu não quero que o Willian seja condenado, nada, mas acho que o facto de ser involuntário, ele pôs a jeito, para além de ter magoado o colega, podia ter o colega de profissão, podia ter sido muito mais grave. E se no jogo com o Gil Vicente aconteceu uma coisa semelhante, que por sorte não lesionou o nosso jogador, aqui poderia ter sido muito grave. Eu acho que este tipo de atitudes tem que ser o próprio clube a ter mão pesada com o jogador, atitudes irrefletidas, o que é que seja, mas levantar um pé àquela altura, sabendo que muito provavelmente o outro jogador vai disputar a bola com a cabeça, é no mínimo para levar vermelho, no máximo para criar muitos problemas ao colega de profissão. Eh, Acho que é um jogo que não nos compromete o campeonato ou a possibilidade de sermos campeões, porque vamos falar nisso mais à frente, mas é um jogo que nos leva para um patamar contra o Sporting, de uma equipa que vinha sem derrotas, só com um empate, é contra uma equipa que está a ganhar tudo nos últimos minutos, ou seja, uma equipa que está eh, com motivação no máximo, contra uma equipa que ainda não recuperou, ou melhor, ainda não teve a oportunidade de recuperar de algo que aconteceu pela primeira vez. Por isso, a posição que nós vamos estar não é questão de estarmos com 7 pontos de avanço, 4 pontos de avanço, 2 pontos de avanço, 10 pontos de avanço. É óbvio que ter 7 pontos de avanço era melhor, mas eu acho que mais importante do que isso é o momento das duas equipas. Sim, exatamente. Vamos ter a oportunidade de olhar um bocadinho mais à frente para o jogo com o Sporting. Ah, de facto, já a perder por 2-1, mas em ataque continuado, acabamos por também perder o William Gomes, fruto do lance que já falaste. Isso acabou portanto, por limitar bastante aquilo que nós poderíamos fazer. Pedro, passo-te a palavra também para perceber pronto, como é que viste o jogo frente ao Casa Pia. Esta derrota, naturalmente, que pronto, mantém-nos na liderança, reduz aqui a vantagem que tínhamos. Gostaria apenas de salientar, antes de passar a palavra aqui, numa situação que o Pablo Rosário passou na Flash, e foi muito crítico em relação ao estado do relevado, principalmente comparando com outras experiências que teve como jogador profissional anteriormente. Sim, foi uma derrota que, pronto, com grande desilusão que assistimos à derrota no dia de ontem, obviamente, não podemos fugir a isso. O Foco do Porto vinha numa senda no campeonato muito positiva, com um registro recorde, de apenas um empate, e obviamente sabendo que eventualmente este dia ia acontecer, podia não acontecer, já tivemos campeonatos a terminar sem derrotas, mas que ia acontecer uma perda de pontos, seja por uma derrota, seja pelo empate. Parece-nos inevitável que um dia destes o Porto ia perder pontos, não ia acabar o campeonato a perder 2 pontos. Antes fosse aquilo que nós esperávamos, era que fosse com o Casa Pia, e obviamente que isso deixa marcas. Perder um jogo contra uma equipa que, perdoem, que não joga nada. O Casa Pia está mais competitivo que o Álvaro Pacheco, é verdade, mas tem um futebol muito pobre. O Casa Pia não joga futebol nenhum, ontem não jogou nada, foi 2 vezes à baliza, marcou 2 golos, aproveitou uma falha inacreditável da nossa defesa no primeiro golo, com a bola a passar à frente da grande área, ninguém sai à bola, o Francisco Moura não percebe que o Larraz à volta atrás, deixa passar a bola, pronto, um golo um bocado anedótico, e o segundo, um chute do meio campo para o meio da área, em que o Tiago Silva aborda mal o lance e é infeliz, e acaba por pôr a bola na baliza. E também acho que o Diogo, sinceramente, a bola entra ali um bocado a meio da baliza, acho que podia ter feito um bocadinho melhor. Pronto, tudo correu mal, e em 2 lances o Casa Pia vai lá, marca 2 golos, sem saber como, mas a verdade é que os marca, e depois defende o jogo todo, com bloco baixo,
e limita aquilo que é a nossa ação ofensiva, que também não foi competente para transformar em golos aquilo que foi o nosso caudal ofensivo. E obviamente isso é algo que nós já temos vindo a perceber, que o Foco do Porto tem tido algumas dificuldades em alguns jogos, contra blocos baixos, contra equipas que se fecham muito. Temos percebido que o Porto não está a conseguir ser criativo, ser eficaz, ser pragmático para marcar muitos golos e para desmontar esses blocos. A verdade é que até aqui estava a acontecer algo que neste jogo não aconteceu, que é o Porto não sofrer golos, e portanto não sofrendo golos, bastava um golo. Basta o lance do penalti em Guimarães, basta aquele erro no Santa Clara, mesmo contra o Gil Vicente, acabamos por desbloquear o resultado na primeira parte. Portanto, não sofrendo golos, fazendo um golo, a partir do momento em que o Porto se aparelhava na frente do marcador, tenha sido claramente imbatível. Desta feita, o cenário inverteu-se, o Porto começou a perder muito cedo. Isto já tinha acontecido uma vez em Moreira de Cónegos, verdade seja dita, lá atrás, na primeira volta, e conseguimos dar a volta ao resultado. Ontem, infelizmente, não foi possível, e acho que faltou muita coisa ao Porto. Desde logo, serenidade, acho que a equipa começou desde muito cedo a jogar mais com o coração do que com a cabeça, sinceramente, não, faltou ali muita calma no último terço, a definir, a decidir o momento em que se deve cruzar, faltou remate, faltou simplificar, o relvado estava muito pastoso, a bola não rolava, tínhamos que chutar à baliza, tínhamos que tentar fazer golo e o Porto continua a praticar um jogo associativo com o Samu, de jogo curto, que infelizmente das dezenas de vezes que o tentamos fazer, apenas resultou uma vez no remate do Gabriel Veiga já na segunda parte. Acho que faltou pragmatismo ao jogo do Porto e obviamente faltou ali alguma criatividade. Não consegui perceber, o Farioli traz suas razões, obviamente, e ele saberá melhor de qualquer um de nós, e o trabalho dele no Foco do Porto está à vista, e não é por este resultado que isso vai estar em causa, como é óbvio, quem coloca isso em causa, bem, não, é absurdo, não é? Nem tem sequer discussão, mas parece-me que o Rodrigo Moura neste jogo poderia perfeitamente ter entrado e poderia ter jogado ao mesmo tempo que o Gabriel Veiga, porque acho que nos faltava um jogador ali, se calhar mais do que o Fraholt naquele jogo. Falta-nos ali mais criatividade, mais toque de bola, um jogador que em espaços curtos pudesse tirar um remate, como o Rodrigo Moura faz no Glasgow Rangers, em que tem em pouco espaço domina a bola e remata na área e faz golo. Faltou-nos essa capacidade neste jogo. Acabamos por empatar, não, por fazer 2-1 logo a abrir a segunda parte. Foi ali um sinal que nos podia levar para uma segunda parte de remontada, mas infelizmente com o passar do tempo o Casa Pia foi-se adaptando, sendo que acho que a nossa primeira parte globalmente até acaba por ser melhor do que a segunda, mesmo tendo saído a perder 2-0. Eu acho que na primeira parte o Porto foi mais perigoso, foi mais dominador, teve mais situações no último terço, foi mais clarividente e portanto acho que a primeira parte do Porto até acaba por ser superior à segunda. Obviamente que a segunda parte está também condicionada por aquilo que aconteceu perto do minuto 80 com o vermelho direito do William Gomes. Pronto, uma jogada completamente imprudente, uma péssima abordagem. Eu não sou tão cáustico como o Nuno. Obviamente que o William é bem expulso, isso não tem discussão, foi um disparate, mas acho que castigar um jogador por isto acho que era ir longe demais, do ponto de vista em que é uma jogada claramente sem intenção. O William, obviamente, que não deve levantar o pé àquela altura quando um adversário vai disputar a bola com a cabeça, mas é uma jogada sem intenção. Acho que o William não teve intenção nenhuma de atingir o adversário, pá, e acho que se formos a castigar jogadores por isso, corremos o risco dos jogadores não meterem o pé, porque senão vão aleijar os adversários, e depois que critério é que se usava para castigar jogadores, não é? Se castigávamos o William por isto, também podemos castigar o Martim Fernandes por ter tido um segundo amarelo estúpido contra o Arouca, por exemplo, um outro jogador qualquer que eventualmente num Não, próximo jogo terá ó uma Pedro, má mas aí abordagem e levar um mas eu vermelho. vejo Eh, mas eu vejo aí uma Agora, diferença que outra é coisa é se fosse uma agressão direta, se fosse pá, um soco mas a um para mim adversário, como já vimos, uma agressão, um insulto, isso aí eu aí admito
que pudesse ser feita alguma coisa. Agora, pá, numa má abordagem como aquela, sinceramente, a estar a castigar o jogador, não me parece que faça muito sentido, porque depois pode ter o efeito de, opá, se eu vou meter o pé e se me calha mal pá, e se alejo o adversário sem querer sou expulso ou castigado, mais vale não meter. Ó Pedro, mas E eu acho que, por eu, exemplo, se o caso de Martim, o caso de Martim é um caso estúpido, porque ele faz uma falta sabendo que já tem o amarelo e sabe fazer pois é aquilo bem, isso, mas, bem para a mas é rua. estúpido, não é? Foi como o William Gomes, também foi Não, mas estúpido. o caso do William Gomes tem uma diferença, é que o Martim, eu olho para aquilo como uma distração. Eu do William Gomes não consigo olhar para aquilo como uma distração, nem um jogador de futebol. Desculpa lá, eu, eu se perguntar a 6 jogadores de futebol com experiência que vão montar o pé àquela altura, pá, é para acertar na cabeça do outro. Por muito que ele não queira. Ele vai acertar, ele sabe que vai acertar na cabeça dele. Ele depois é que vai ter que usar a cabeça e diz: ups, fiz a asneira. Claro, mas ele botou o pé, eu botei a cabeça. E a questão é mesmo: se eu for a 160 e atropelar alguém, ups, pá, mas fui eu que quis ir a 160. E neste caso, e também mesmo como o caso Martim, acho que há situações que nós temos que ser, que o próprio clube tem que dar o exemplo sobre os jogadores, porque senão é muito bonito eu ir para o Instagram, cantar músicas e ser tiktoker, mas no final do dia, eu sou jogador de futebol, sou profissional e recebo milhões, o clube paga milhões, há pessoas que andam a fazer 300 quilómetros para ir ver jogos, 300 quilómetros para um lado, 300 quilómetros para o outro, para ver jogos, para no final dizer ups, olha, levantei o pé mais alto que o que devia, rachei a cabeça a um gajo, ou a um jogador, neste caso não pode ser, às vezes não podemos dizer gajo, mas rachei a cabeça a um jogador, desculpem lá, ups, não pode acontecer isso. Não pode, tudo bem que eles são seres humanos, tudo bem, todos nós Acho erramos. que é mais por aí, ó Nuno, Ó sinceramente, ó acho ó que, Pedro, mas pá, é uma atitude, pá, irrefletida, é uma má abordagem, pá, como existe e outras, merece e merece ser como já castigado, vimos outras no passado, que e merece ser castigado como não qualquer estou de acordo, profissional, como é não um estou de erro acordo, que eu acho que ele merece ser não estou de castigado como acordo. qualquer Não estou de profissional acordo, opá, comete um erro porque por senão, ser incauto. Nuno, se fomos por aí, pá, e um jogador que atrasa mal uma bola isola um adversário, um Não, isso jogador é que falha o diferente. gol de baliza Ó aberta. Pedro, um jogador que Pá, se, atrasa, se o formos jogador que falha, castigar pelos jogadores cometerem erros, pá, outra não coisa, é como eu te digo, é agredir um adversário, dar um foi o que ele fez. soco, dar uma cabeçada, Para uma, mim agre- foi o que ele uma fez. agressão bárbara, que claramente. Não, acho que não. Ó Acho que Pedro, não enquadro nisso. Ele atravessar vai a bola para disputar um a bola, adversário. mas pá, vai com o pé no ar, efetivamente. Podia ainda ter encolhido o pé e se calhar se eu tivesse feito via só amarelo em vez de cartão vermelho, se não vai só lá a cara, pá, acho que é uma Pá, disputa de vamos, bola vamos em que ele concordar, vamos concordar em sim, discordar sim. neste caso. Sim, 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 sim. São situações do futebol, já eu acho que tínhamos uma situação, por exemplo, acho que foi Com o desse Gil lado, Vicente, Porto foi o que foi. lá embaixo em Lisboa, com o Fabiano, por exemplo. Ah, Com o não foi com o Fabiano, foi com o. Estás a falar de Fabiano ou estás a Qual falar do Fabiano? caso do Estás a falar de quê? Do Nanu? Nanu? sim, Esse é Saiu do lance outro. em que a ambulância entrou dentro do campo e foi pontapé de exatamente, canto. Esse é, exatamente. Eu só esse é vi duas outro. ambulâncias entrar dentro de um relevado de Desculpa futebol aí. em Portugal. Uma foi para levar o Nanu e outra foi para levar o Miklos Faer, Nicolas Ferreira. desgraçado, coitado do rapaz. Esse Foi é outro as caso. duas vezes que eu vi ambulâncias entrar no relevado. Pronto, o Miklos Faer, toda a gente sabe o que infelizmente lhe aconteceu no estádio de Guimarães. O Nano, pronto, felizmente não teve consequências graves do ponto de vista da sua saúde, mas saiu inanimado do relevado, foi pontapé de canto, Esse é todos outro nos caso. recordamos Lá disso. está. O Eh, guarda-redes sabia que ao fazer aquilo, desgraçar, Hum, desgraçar discordo, o também Nanu. discordo, também discordo. Acho que é uma abordagem irrefletida, é penalti, como é óbvio, apesar de não ter sido, não é? Mas o guarda-redes vai para socar a bola, quer dizer, sai a bola para socar, não, pronto, se calhar podia ter sido de outra maneira, mas tenta disputar a bola. Pá, outra coisa é uma agressão, é não haver bola, é dar um soco, é dar uma cabeçada, pronto, como já vimos, situações estas a acontecer. Pá, pronto, olha, lembro-me do Eustáquio ano passado na Roma, por exemplo. Olha, é um bom exemplo. Se calhar aí aplicava mais depressa o Eustáquio na Roma, pá, que dá um soco ao Claro, jogador da Roma, sem embora dúvida. tivesse sido provocado, pá, Provocado, sim, mas é também é. sem bola, não tenta discutir a bola, e ainda por cima é uma situação que com vídeo-árbitro hoje em dia é impossível de passar em claro, porque o vídeo-árbitro está a ver, portanto, agressões dessas, eh,
pronto, com aquela exceção do, do, Há uma daquilo exceçãozita ou outra, dependendo da não, não, camisola. não, eu ia falar do Mateus Reis, no, na final do Jamor, que calcou a cabeça ao Belotti É e o não foi Belotti. marcado, pronto, lembro-me dessa, mas agressões destas normalmente não passam. Pronto. Agora, acho que ali é uma disputa de bola, o William, pá, pronto, vai com o pé no ar, foi completamente estúpido e pronto, e penalizou-nos imenso, vai-nos penalizar no próximo jogo na segunda-feira, não estando disponível para o mesmo. Pronto, mas retomando a derrota no Casa Pia, pronto, é uma derrota que nos faz aqui perder 3 pontos. Mas é preciso ter calma. Eu, durante o dia, a noite de ontem e o dia de hoje, já fui lendo muita coisa e muitos alarmes a soarem, e pá, eu percebo que isso aconteça, porque nós vínhamos na maré pronto, de vitórias que tínhamos, e eu percebo que isso aconteça, mas é preciso ter a cabeça fria, pá, e olhar para a classificação, olhar para o campeonato que temos feito e dizer: calma, calma, estamos 4 pontos à frente do segundo classificado. Não é atrás. Às vezes até a entender que é Sim, atrás. sim, estamos 4 pontos à frente do segundo classificado. Se tivéssemos sido perfeitos, só poderíamos estar a 9 pontos à frente, porque nós só perdemos 5 pontos. Se fôssemos perfeitos, só teríamos 9 pontos à frente. Obviamente que era muito melhor, mas nem 10 pontos eram 9. Se tivéssemos sido perfeitos. Pá, é preciso, pá, ter calma, quer dizer, nós perdemos um jogo, é verdade, contra um adversário fraquíssimo, que não joga nada, que é miserável, que foi a primeira vitória que teve em casa, foi a primeira vitória contra o Foco do Porto, se calhar não vai ganhar mais nenhum jogo em casa, e se calhar vamos agora ver de outras semanas, olha o Casa Pia, perdeu no Nacional, olha o Casa Pia, perdeu com o Tondela, ganhou ao Porto, sim, isso se calhar vai acontecer, o Casa Pia se calhar até vai descer de divisão, mas ganhou ao Porto, é verdade, isso aconteceu. Mas calma, vamos olhar para as coisas com racionalidade, temos 4 pontos de vantagem, temos um adversário, e isto é preciso dizê-lo, e eu vou deixar aqui 2 outras coisas para dizer na divisão do jogo, mas tenho que dizer isto agora. Temos um adversário que ganhou em Arouca na última jogada do desafio, que ganhou em Casa Nacional na última jogada do desafio, que ganhou nos Açores na última jogada do desafio com um canto que não existe, que está na Taça de Portugal com um gol na última jogada do desafio completamente roubado, como nós sabemos, e portanto estão aí, e estão na luta. E quer dizer, e agora nós, porque perdemos um jogo no Casa Pia, em vez de estarmos 7 pontos à frente, estamos 4, vamos já entrar em pânico e em paranoia e a dizer que, meu Deus, vamos aí agora por aí abaixo. Calma, calma, nada estava ganho, como nada está perdido agora, nós estamos na frente, pá, e se alguém que tem que estar em pânico para o jogo de segunda-feira é o clube que, se o perder, pode ficar a 7 pontos. Não é o clube que, se perder, fica um à frente. Quem tem que estar em pânico para segunda-feira é o Sporting, porque se perder fica 7 atrás. Nós perdemos, ficamos um à frente. Ok? Eu acho que vamos ganhar, e já vamos falar do jogo com mais detalhe. Sinceramente, acho que vamos dar uma grande resposta, mas se perdermos, ficamos um à frente. O adversário, se perder, fica 7 atrás. Portanto, o adversário é que tem que estar com pânico de perder, não é o Foco do Porto. Obviamente, que foi uma derrota inesperada, volto a dizê-lo, contra um adversário fraquíssimo, pá, não estava no programa, nem nos planos, foi uma desilusão, pá, tivemos um grande apoio, eu estive lá em Rio Maior, pá, um apoio fantástico dos nossos adeptos, dos Pai Dragões, do coletivo, a bancada atrás da baliza para a qual atacamos na primeira parte estava cheia, do lado de lá muitos portistas, nos gols do Casa Pia nem se ouvia gritar golo, tinham lá 30 ou 40 adeptos, o estádio praticamente todo do Foco do Porto, toda a gente veio de lá muito desiludida, numa noite, pronto, como tem estado, infelizmente, com muita chuva, um temporal imenso, infelizmente no regresso com muitos acidentes na estrada, inclusive alguns amigos meus que tiveram esse infortúnio de terem acidentes na A1, e daqui mando-lhes um abraço. Felizmente não aconteceu nada de grave do ponto de vista físico, foram só danos materiais, mas isso aconteceu, e obviamente que isso atenua ainda mais a desilusão da derrota. Obviamente que a desilusão foi grande, mas calma, estamos 4 pontos à frente, somos líderes do campeonato e segunda-feira temos cá o segundo classificado para ajustar contas, e já falamos um bocadinho melhor sobre esse jogo. Exatamente, vamos naturalmente tentar dissecar aquilo que é a antevisão
à recepção ao Sporting para a próxima segunda-feira, dia 9. No entanto, vamos primeiro olhar para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades, com alguns resultados aqui interessantes. Olhando para o fim de semana em específico, primeiro no sábado, com o futebol feminino, na fase do apuramento do campeão, vitória por 1-0 em casa do Famalicão, são 3 vitórias e 3 jogos da nossa equipa feminina nesta fase. Depois também vitória no Algarve, frente ao Farense por parte da equipa B do Futebol Clube Porto, 3-2. Uma vitória importante, frente a um adversário que, pronto, estava mais ou menos na mesma luta que nós. Conseguimos criar aqui também uma vantagem importante, vitória por 3-2. Mateus Mida acabou por fazer o gol da vitória, já perto do fim do jogo. No hóquei, deslocação ao Hóquei Clube Barcelos, empate a 4 bolas, 5 gols em 5 minutos, construímos um resultado 4-1 muito rapidamente, mas acabamos por deixar escapar a vantagem e empatar este jogo. No domingo, destaque para a vitória do basquetebol, frente ao Oliveirense, 85-62. Estivemos sempre na frente, fizemos um jogo bastante competente nesse aspecto, em que conseguimos construir uma vantagem ao longo da partida. Cornelius Hudson, desculpem, voltou a ser a figura da partida. E depois no voleibol feminino, vitória por 3-0 sobre o Castelo da Maia, um controle total e mais uma vitória. Nuno, começo por ti aqui neste tema, por isso como é que viste este fim de semana das modalidades, com aqui resultados globalmente positivos, talvez exceto o hockey. Sim, o hockey acaba por ser aquilo que torna este fim de semana, o hockey e o futebol eh, profissional masculino acabam por ser aqueles dois resultados que nos trazem um bocadinho mais de dissabores. É melhor, o futebol da equipa A. Eh, eu acho que o feminino foi mais um jogo, mais uma vitória. A equipa ganha que não se mexe e, e tem sido esse o nosso sucesso ao longo do tempo. Eh, no basquete, eu acho que o resultado é esclarecedor com o Oliveirense, que nos permitiu passar à frente deles, nos tais 27 pontos do Hudson. No vôlei continuamos a cimentar a nossa posição com esta vitória no Castelo. Continuamos a estar casos na frente e é assim que vamos continuar. E na equipa B, eu quero salientar o excelente, e aqui digo mesmo, excelente resultado que nós tivemos. É um resultado que podia ter corrido mal, porque começamos muito bem o jogo a ganhar 2-0, mas acabamos a empatar 2-2. E eis que aparece Melinichenko e o Mida resolver só para os 80 minutos. E adorei o festejo, a celebração do Mateus Mida, parecia o Bitinha, fez-me lembrar com a fita na cabeça. Eh, e há aqui uma coisa que eu tenho que dizer: quem diria há uns meses que íamos estar em 10º lugar, tão perto do terceiro como estamos no 16º? Ou seja, estamos a 5 pontos. Neste caso, eu tenho que dar mesmo parabéns ao João pelo trabalho que tem feito e que eu tenho que dizer, nunca, nunca, nunca acreditei que fosse possível. Muito bem, Pedro, também passo-te a palavra no sentido de perceber como é que viste este fim de semana das modalidades. Olha, começo pelo basquetebol, modalidade que eu tenho sido bastante crítico. Pronto, tem tido uma época muito complicada, mas que este fim de semana teve um ótimo resultado em casa contra o Oliveirense, um adversário complicado, que está a lutar diretamente connosco neste momento pela terceira posição. Uma equipa sempre bastante difícil, que no fim de semana passado tinha levado o Benfica a um jogo decidido até à buzina. O Benfica ganhou com um buzzer beater em Oliveira das Meias, portanto isso mostra bem a qualidade da equipa orientada pelo João Figueiredo, mas a nossa equipa esteve muito bem no domingo à tarde no Dragão Arena. É verdade que não foi o melhor jogo do Oliveirense, o Oliveirense falhou muitos lançamentos, alguns deles fáceis, tiros abertos, mas claro, não temos culpa disso. Ganhamos com tranquilidade. Já o tínhamos feito, quando estávamos a gravar o programa da semana passada, eu também fiz nota a esse resultado ao intervalo para a Taça dos Santos no Vasco da Gama. Pronto, ganhamos por uma margem gigantesca ao Vasco da Gama, que por sua vez no fim de semana também perdeu por uma margem gigantesca contra o Varense. Pronto, o que torna ainda mais inacreditável aquela derrota para o campeonato, que nos pode comprometer seriamente ainda as chances de chegar ao segundo lugar, ainda para mais porque o Sporting neste fim de semana foi ganhar ao Pavilhão da Luz de forma surpreendente, num resultado
que até é enganador face àquilo que foi a partida. O Sporting chegou a estar a ganhar quase 30 pontos no pavilhão da Luz, depois o Benfica acabou por encurtar no quarto período, mas foi uma vitória clara do Sporting, e que mostra a qualidade da equipa leonina. Vai ser muito difícil este ano a nossa tarefa no basquetebol, principalmente, e acho que principalmente por culpa própria, nesse aspecto, como já temos dissecado aqui ao longo do tempo. No voleibol, pronto, um jogo contra o Castelo da Maia em casa, uma vitória tranquila, mais um jogo de campeonato, sem grande história, cimentamos a primeira posição, esperamos mantê-la até ao final da fase regular para garantir esse fator casa nos playoffs, e esperamos naturalmente recuperar o título nacional que o ano passado nos escapou. Relativamente ao hóquei patins, foi um fim de semana, pronto, um bocadinho com desilusão, portanto um resultado que em Barcelos, que à primeira vista, se nos disséssemos que íamos empatar 4-4 no Hockey de Barcelos, não era formidável, mas também não era nenhum drama. O Hockey de Barcelos é o campeão europeu, um adversário complicado, portanto é sempre um jogo muito difícil, mas face àquilo que foi as circunstâncias da partida, foi claramente um resultado que nos defraudou, porque tivemos a ganhar 4-1, fizemos 4 golos em 5 minutos, nos 5 primeiros minutos do jogo, e depois passamos 45 minutos sem conseguir fazer um golo, e o Barcelos acabou por recuperar, empatar e até estar mais perto depois do 5-4 do que nós. Até o Miguel Rocha acabou por marcar o 5-4, o gol foi anulado e bem anulado, porque ele levanta a bola ultrapassando o máximo legal, que é 1,5 m. Claramente a bola sobe acima da barra da baliza, portanto foi mais que 1,5 m. O gol é muito bem anulado, mas estiveram efetivamente perto de dar a volta e de conseguir ganhar o jogo. A nossa tarefa no campeonato está difícil. O objetivo neste momento, face ao atraso, é tentar recuperar o máximo possível e conseguir a melhor posição possível, para depois nos playoffs nos batermos e tentarmos aquilo que já fizemos no ano passado, que é, mesmo sem fator casa, conseguir ganhar o campeonato nacional, e esperemos que assim seja e que o tricampeonato possa ser ganho. Quinta-feira, jogo no Palau Blaugrana, na Catalunha, em Barcelona, um recinto mítico do desporto europeu, o Palau, o pavilhão do Futebol Clube do Barcelona. É um jogo importante, porque está em segundo na Liga Europeia, perdeu em casa contra o Barcelona, mas acredito piamente que a nossa equipa pode ir lá ganhar. Como tinha dito, o jogo no Dragão Arena, acho que o resultado é bastante enganador, acho que a nossa equipa foi superior, infelizmente o Barcelona foi mais eficaz, acho que com mais eficácia podemos ir ao Palau perfeitamente ganhar e relançar essa disputa pelo primeiro lugar na fase de grupos da Liga Europeia. Passando aqui para o futebol feminino, uma vitória em Famalicão num jogo complicado. O Famalicão é uma equipa difícil. Relembro que foi a equipa que veio à apresentação do Foco do Porto no início da época ao Estádio Dragão e venceu. Na primeira fase nós ganhamos 4-3 em casa, portanto era uma deslocação perigosa, complicada, e que a nossa equipa superou com um golo logo aos 10 minutos. O jogo acabou por ser sempre controlado, a nossa equipa esteve sempre por cima, pode ter feito o segundo golo várias vezes, não aconteceu, mas o mais importante está conseguido, são os 3 pontos. O Albergaria também empatou este fim de semana, era a equipa que liderava não, porque elas têm um jogo a mais, mas era a única equipa que estava só com vitórias nesta fase. Neste momento é o Foco do Porto a única equipa com vitórias, esperemos que assim continue e que possamos, para além de, obviamente, conquistar o título nacional da segunda divisão, carimbar essa subida à primeira divisão, que é esse o grande objetivo deste projeto do futebol feminino. Amanhã, um grande jogo em perspectiva, em Guimarães, contra o Vitória, primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Um jogo que já foi referido hoje na televisão por parte do nosso treinador Daniel Chaves, com um horário inanarrável. Não percebo como é que a Federação Portuguesa de Futebol, quando se fala no profissionalizar o futebol feminino, no dar destaque ao futebol feminino, no capitalizar aquilo que é o crescimento do futebol feminino em Portugal, consegue marcar uns quartos de final de uma meia-final da Taça de Portugal entre dois clubes históricos, dois clubes dos 4 com maior massa adepta em Portugal, o Foco do Porto e o Vitória, a uma quarta-feira, dia útil, às 11 da manhã.
Isto é verdadeiramente inacreditável. Isto, obviamente, pronto, que ninguém quer saber, é o Porto, é o Guimarães, pronto, é o que é futebol feminino, pronto, ninguém liga, ninguém quer saber, mas isto é absolutamente vergonhoso. Como é que é possível este jogo ser agendado, uma primeira mão de uma meia-final da Taça de Portugal, para uma quarta-feira, dia útil, às 11 da manhã? Isto é inacreditável. Tem honras de transmissão no canal 11, vai dar no canal da Federação Portuguesa de Futebol. Não sei o que a Federação Portuguesa de Futebol tem à noite, eventualmente poderá ter alguma coisa para dar. Eu não sei se o futsal joga amanhã, Daniel, não sei se me consegues ajudar. Não sei se será isso. Não tenho a certeza, infelizmente. Registei a data e a hora do jogo, mas confesso que não consigo arranjar nenhuma atualização por aí. Pronto, mas eu Nenhuma tenho-te a indicação por dizer, aí. já temos o França-Portugal, as meias finais de futsal às 19h30 e, portanto, a Federação Portuguesa de Futebol, o melhor que tem para oferecer ao Vitória e ao Foco do Porto é colocar o jogo às 11 da manhã. Isto é uma vergonha, é um escândalo, é uma falta de respeito pelas equipas, pelos atletas, pelos grupos de trabalho, pelos adeptos. É absolutamente inanarrável marcar um jogo de uma primeira mão, de uma meia-final da Taça de Portugal feminina, entre dois clubes, volto a dizer, dos 4 com maior massa adepta em Portugal, dos clubes que mais adeptos levam ao estádio, que mais adeptos têm a ver os jogos na televisão, às 11 da manhã de uma quarta-feira, dia útil, volto a referir. É uma vergonha, é um escândalo e isto tem que ser referido. Infelizmente, acho que só o nosso treinador é que o referiu, mas ninguém quer saber disto. Se calhar, se as equipas que tivessem em disputa fossem outras, isto se calhar era motivo para se falar nos jornais e nos telejornais e nos programas de debate futebolístico e em podcasts onde se fala de futebol, mas pronto, aparentemente ninguém quer saber disto e amanhã, às 11 da manhã, vai-se jogar este jogo. Relativamente à equipa B, grande vitória, uma vitória em Faro, 3-2, num terreno complicado. O Forense não passa o melhor dos momentos, mas é sempre uma equipa aguerrida, que tem estado na primeira divisão e que tem ambições de voltar à primeira. Não me parece que vai acontecer, mas a nossa equipa esteve muito bem, entrou muito bem no jogo, a ganhar 2-0, podia até ter feito mais um ou outro golo, acaba por sofrer ali um 2-1 contra a corrente do jogo e depois na segunda parte o Forense empata, acaba por estar por cima no início da segunda parte e acaba por empatar, mas como aqui tinha referido e já não tinha perspectivado o golo, mas começa-se a perceber que o Mateus Mide vai começar a ter um protagonismo diferente nesta equipa B do que aquele que tem tido até o momento. Estreou-se há relativamente pouco tempo, está a cimentar a sua posição e nada melhor do que marcar o golo, ainda por cima o golo da vitória, uma excelente finalização, depois de um grande trabalho pela esquerda do Melnichenko. Muito bem, o Mateus a fazer o seu primeiro golo como profissional de futebol, um momento bonito, que foi devidamente assinalado pelo clube. Foi um grande momento para ele e obviamente isto é o culminar daquilo que temos vindo a falar aqui ao longo das semanas, que é, para além dos resultados da equipa B estarem a ser melhores, nós ocuparmos uma posição mais confortável na tabela, também tem sido dada a oportunidade para que os jovens do Floco do Porto possam ter minutos, possam jogar, e acho que tem que ser esse o caminho que a equipa B deve percorrer, e os últimos 2, 3 meses da equipa B acho que devem ser o role model daquilo que deverá ser a equipa B do Futebol Clube do Porto no futuro. Dar os parabéns à equipa por esta vitória. O fim de semana segue-se um jogo dificílimo contra o Académico de Viseu, uma equipa que está a lutar pela subida de divisão no Olival, mas lá estaremos para tentar mais um bom resultado e manter esta senda positiva da equipa. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao futebol feminino, que penso que é importante apenas completar esta circunstância. O Vitória Futebol Clube Porto na Taça de Portugal para o futebol feminino vai ser às 11 da manhã, com transmissão Canal 11. O Canal 11 para esse dia tem reservado também mais duas transmissões em direto. Às 4 da tarde, Sub-16, Portugal Países Baixos, e às 19 o Braga-Benfica, que é o outro jogo da meia-final da Taça de Portugal. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol escolheu colocar os jogos no mesmo dia, coisa que, por exemplo, se calhar no masculino não faria. E não será por causa do futsal, que também atrai bastante audiência, mas que dará na Sport TV 6 às 7h30,
que o Canal 11 não coloca o Braga-Benfica em destaque às 7 da tarde. Portanto, na minha perspectiva, aquilo que fica aqui é um mau planeamento por parte da Federação Portuguesa de Futebol em colocar 2 jogos das meias finais no mesmo dia, que, muito provavelmente noutras circunstâncias, particularmente no futebol profissional masculino, isso certamente que não aconteceria, porque a RTP tem, de facto, as transmissões e certamente não deixaria que isso acontecesse. Deixa-me dizer que esse jogo, entre o Braga e o Benfica, que é outra meia-final da Taça de Portugal, tem também transmissão na DAZN. Vai dar no canal 1 da DAZN. Nunca, muito bem. Claro que a DAZN não ia pôr o jogo às 11 da manhã, como é óbvio, não é? Naturalmente, naturalmente, Acho naturalmente. que está explicado. Ahm, Vamos olhar para o mercado que acabou de fechar enquanto nós estamos a gravar. Ainda há aqui uma outra transferência a ocorrer, particularmente os jogadores que já não têm contrato. Ahm, Nos últimos dias, Taremi Moffi foi anunciado como reforço para o ataque. Ele até já tinha sido visto no Dragão na partida frente ao Rangers, um avançado possante, 26 anos, internacional nigeriano. Não joga desde novembro, particularmente devido a problemas dentro do Nice com os adeptos, algo que já tínhamos falado anteriormente. Empréstimo sem custos, ou seja, sem um custo por acontecer o empréstimo, objetivamente. Eu fiz algumas buscas, dá a entender que até o próprio salário parece estar a cargo do Nice, mas não consigo confirmar esta situação, sinceramente. Opção de compra por 8 milhões de euros, mais 250 mil euros de objetivos. Ahm, o Nice fica com 10% de uma mais-valia em caso de uma futura venda, isto se naturalmente o Tremo Moffi ficar nos quadros do Futebol Clube do Porto futuramente. Já a Seco Fofana chega por empréstimo do Rennes até fim da temporada para reforçar o centro do campo, um médio de transição muito experiente, 30 anos, Costa Marfinense, esteve presente na última CAN, começou a jogar a titular no clube, mas acabou por ir perdendo espaço ao longo do tempo, por isso acaba por ser emprestado ao Futebol Clube Porto até fim da temporada, sem opção de compra, também sem custos relacionados com o empréstimo. Já do lado das saídas, Eustáquio já não estará a trabalhar com o plantel, foi autorizado a negociar, neste caso, com o LAFC, opção de compra de 7 milhões de euros, um empréstimo até fim da temporada. Uh, Presumo que seja, acima de tudo, para procurar tempo de jogo na antecâmara do Mundial 2026, onde representará o Canadá. Menção também para a transferência definitiva de Gil Martins, jogador da equipa B, que reforça o Gil Vicente em definitivo. Foco o Porto fica com 50% do passe. No entanto, não existem também nenhum custo associado a esta transferência. Pedro, começo por ti para perceber como é que viste estes movimentos de mercado. Tínhamos falado já algumas coisas no último podcast, mas acaba por se confirmar alguns rumores que tínhamos vindo a registar nas semanas anteriores. Sim, foi com satisfação que vi estas movimentações do mercado. Não por aquilo que foram os jogadores contratados, porque efetivamente não conheço e não conheço em profundidade para estar a dar grandes opiniões sobre os mesmos, mas pelas contratações serem para as posições que havíamos aqui identificado como sendo aquelas em que o Foco do Porto mais necessitava de se reforçar neste defeso, e é com satisfação que vemos que isso foi possível, de que pudemos contratar a título de empréstimo, obviamente, num caso com opção de compra, noutro sem, mas para a posição de ponta de lança, porque com a lesão do Luke de Jong precisávamos aqui de um terceiro jogador para essa posição, até para precaver algum azar que possa acontecer, esperemos que não, com o Samu ou com o Denis Gol, e também um médio para batalhar ali com o Vitor Fraolt e também para lhe dar o descanso em alguns momentos, porque como ontem ainda infelizmente se percebeu, o Vitor faz falta à equipa e tem que ter ali alguém à altura daquela posição, que não parece sinceramente que seja o Pablo Rosário. Acho que o Pablo Rosário não é horrível, obviamente, cumpre na posição do 8, mas acho que está muito melhor a jogar a 6, e portanto acho que é essa
a principal posição dele. Já se percebeu que também cumpre a central, que também cumpre a lateral direito, também cumpre na posição em que jogou ontem, mas acho que a equipa precisa aqui de um jogador diferente. Esperemos que o Seco Fofana possa ser este jogador. Portanto, foi com satisfação que vi estas duas entradas. Repito, não pelos jogadores em si que não conheço, mas por serem pelas posições em que o foco do Porto mais necessitava de se reforçar. Relativamente a saídas, aparentemente o Stefano Eustáquio vai sair para a MLS. Ainda não se conhece se isso vai acontecer de facto e em que moldes é que essa saída vai acontecer. Ontem falava-se num empréstimo com uma opção de compra de 7 milhões. Como aqui temos dito, o espaço do Stefano Eustáquio no foco do Porto encurta-se ainda mais com a chegada do Fofana, tendo em conta a situação contratual do atleta, a idade do atleta e as aspirações do mesmo. Acho que esta é uma saída que é boa para ambas as partes. Acho que o foco do Porto é preferível ceder o Eustáquio nestas circunstâncias do que ele ficar aqui praticamente sem jogar, oferecer um salário e daqui a um ano sair a custo zero, até porque renovar não parece uma opção viável. Acho que nesse caso essa renovação só era boa para uma das partes, que seria para o Eustáquio. Portanto, não me parece que isso fosse viável. Acho que é uma saída eh, digna para o Stefan, boa para as duas partes. E obviamente que quando isso se confirmar, e se confirmar, voltaremos a falar, mas claramente um jogador que foi muito importante no passado recente do Foco do Porto, com mais de 100 jogos com a nossa camisola e com títulos ganhos, com jogos nas competições europeias, e portanto um jogador que marcou aqui um período no Foco do Porto. Sem dúvida, eu confesso alguma tristeza por esta saída, mas é algo que também já vinha mencionando esta matéria em particular e pronto, acaba por acontecer. Nuno, passo-te a palavra também para perceber como é que viste as últimas movimentações do mercado, mas também pronto, temos aqui o resultado final do mercado de janeiro e por isso, do cômputo geral, a ideia global daquilo que foi o mercado de janeiro. Eu começo por concordar com tudo o que o Pedro disse. Os nossos reforços eu não conheço nenhum deles, ou seja, estou quase que na posição, nem o avançado, nem o médio centro, eu não me recordo de os ver jogar, mas faz-me todo sentido. O avançado era aquilo que nós já dizíamos, perdemos o Luke de Jong, precisamos de alguém que nos dê aqui uma terceira opção. Não o conheço, mas é uma opção que nós temos e é importante. O médio, eu acho que é um bocadinho ao contrário. Eu acho que ele só chega porque o Eustáquio sai. E o Eustáquio sai porque eu acho que é como tu disseste, Daniel, ele precisa de minutos, ele vai ter o Mundial agora pela frente e tem que deixar uma palavra, porque é um grande jogador, foi um grande atleta no nosso clube, deu tudo pelo clube. Depois de tudo o que lhe aconteceu, todos os problemas que ele teve a nível familiar, todas as péssimas situações que teve a nível familiar, isso eu acho que não há palavras para o que aconteceu, e foi sempre um grande capitão, numa das piores fases de sempre do nosso clube, onde estávamos a sofrer recordes negativos em cima de recordes negativos, e mesmo assim eu acho que nunca lhe foi dado o devido valor não só como jogador, mas também como atleta, e acima de tudo como homem. Nós víamos nas conferências de imprensa o que era o Eustáquio, o que o Eustáquio passou, como eu disse, a nível familiar, como homem, e sempre esteve lá, sempre esteve presente. E eu acho que é daqueles jogadores a quem eu, pelo menos como portista, tenho que lhe agradecer. E, mas agradecer com um obrigado mesmo muito grande por tudo aquilo que ele fez. Eu sei que muitos adeptos não lhe davam esse valor, mas eu dou. E acho que vai ficar para sempre na minha memória um jogador com atitude e com o caráter que o Eustáquio sempre teve. Gostava que ele não saísse. Gostava que ele, pelo menos, tivesse, se fosse lá está, um empréstimo com a opção de compra e depois ele eventualmente pudesse regressar. Também não acho que seja a renovação, seja algo bom para ele, no momento em que está, bom para o clube também, mas acho que ele merecia, não sei se ir para LA será o melhor contrato para ele no futuro, mas acho que ele merecia. E a sair do Porto que fosse para fazer um grande contrato. Salientar também que tivemos uma novela que não foi connosco, foi uma novela com um dos nossos rivais,
que durante anos e anos ouvimos na comunicação social falar no regresso dos jogadores que tinham saído a custo zero. No nosso caso, tivemos o regresso do Marcano, há uns anos atrás, e houve um bocadinho essa comparação do que é o Marcano, o que é o Rafa Silva, que foi para o Benfica. Há aqui uma questão, é que quando o Marcano ficou no Porto até terminar o contrato, não sei se recordam, mas o Porto estava ao abrigo do fair play financeiro da UEFA e não podia contratar ninguém. E na altura tinha aquela que era considerada, pelo menos em termos estatísticos, a melhor defesa da Europa, que era o Marcano e o Felipe. E eu acredito, meu, consta-se que o nosso presidente na altura disse ao Marcano: se tu ficares mais um ano, porque eu não posso contratar ninguém, ficava só com o Felipe e com o Reis e se calhar eventualmente um outro jogador da equipa B, e eu deixo sair para onde tu quiser. E ele saiu, mas não acabou por ter sucesso e o Porto foi buscá-lo novamente. O clube foi muito criticado por ter feito isso, e a realidade é que provou-se o ano passado que o Marcano era o nosso melhor central no meio daquela loucura que foi a época com o Anselmi. Eh, mas o que aconteceu nos últimos meses com a novela Rafa, a dizer que era quase o retorno do Dom Sebastião, mostra que para a nossa comunicação social, e prova isso, é aquilo que nós vemos muitas vezes, que existem mesmo dois pesos e duas medidas. E também, eu assisti a muitos adeptos do Porto a dizerem, a tentarem comentar a situação Rafa, e alguns até comentadores da televisão, como um excelente retorno ao clube, porque é um jogador que é uma grande mais-valia, mas disseram exatamente o contrário. Nós temos provas disso, disseram exatamente o contrário do Marcano quando foi o regresso. E só salientar uma coisa e voltar a repetir: o Marcano saiu a pedido do presidente, ou melhor, supostamente é o que se consta, porque o presidente pediu para ele ficar mais um ano e depois deixá-lo sair quando ele quisesse. Porque na altura acho que o Porto tinha uma proposta para pai de 5 ou 10 milhões de euros que não ia servir para nada, que acho que era de Valência. O caso do Rafa fez o manguito, chorou e voltou. E ao que parece, não é 5 milhões como o Porto pagou pelo Marcano, é aí uma boa quantia que se calhar é uma boa parte do Benfica District. A não ser que eles depois tenham o apoio de alguém para o construir. Oh Nuno, deixa-me só corroborar contigo e só acrescentar, porque isso é uma das grandes falácias dos últimos anos no Foco do Porto, e, pronto, e que muitos adeptos e sócios vão na onda e têm essa opinião que foi um erro termos ido buscar o Marcano porque ele saiu a custo zero. Pronto, eu acho que até do ponto de vista daquilo que são os valores e que é a identidade do clube, eu até consigo compreender esses argumentos, mas só lembrar essas pessoas que o Marcano é o defesa com mais golos na história do Foco do Porto, nunca marcou uma grande penalidade, passou por duas lesões gravíssimas no final da sua carreira que o impossibilitaram de dar o seu contributo durante muito tempo, e o Porto foi contratá-lo na altura por 2,5 milhões de euros. Eu pergunto qual era o central que dava o rendimento esportivo que o Marcano deu, que custava 2,5 milhões de euros. Isso foi uma autêntica falácia que se foi montando, de que o Marcano nunca devia ter voltado, que o seu regresso foi um erro. Não foi nada, são disparates de todo tamanho. Infelizmente o Marcano só não deu mais rendimento esportivo porque teve as lesões que teve. Olha, infelizmente temos agora o caso do Luke de Jong, por exemplo. Pronto, são lesões que com a idade e com o passar dos anos têm mais tendência a acontecer a estes jogadores. Infelizmente o Marcano foi marcado por isso, ainda assim nada o impediu de ser o melhor marcador e de ser o defesa com mais golos na história do Foco do Porto, repito, sem nunca ter marcado uma grande penalidade. Exatamente, números fantásticos por parte Qua- do, qua- do, do Quanto, Marcano. ao- quanto, ao- quanto ao Rafa, pronto, não sou contra os nossos Rosário, mas percebo que o nosso adversário tenha que se reforçar, porque obviamente que está agora a atacar a frente da Liga dos Campeões, assumindo-se como candidato à vitória na prova, não é? Já depois de ter ganho ao Real Madrid da forma contundente e espetacular, como vimos a semana passada. Percebemos que o nosso adversário quer atacar agora a Liga dos Campeões e, portanto, para fazer frente ao Paris Saint-Germain, ao Real Madrid, ao Barcelona, ao Manchester City, tem que se reforçar e, portanto, percebo que tenham ido buscar o Rafa para lutar por esse objetivo maior e que eu acho que pode estar ao alcance. Quem ganha 4-2 ao Real Madrid pode ganhar a qualquer equipa do mundo. Portanto, e vamos ver, agora vão jogar duas vezes com eles novamente o playoff. Exatamente, Eu acho que existe exatamente. uma grande probabilidade de se apurarem. E eu até acho que os grandes clubes europeus, o City, o Paris Saint-Germain, está tudo a torcer pela vitória do Real Madrid para se deixar o Benfica de fora, porque claramente aparecem aqui como uma grande ameaça. E talvez por causa disso tenham retirado algum foco dos jogos para o campeonato
e acaba por também não ter uma vitória em Tondela, não é? É natural que possa se focar nas Sim, competições mas onde isso não realmente pode podemos ganhar. falar muito porque ainda assim fizeram mais um ponto que nós este fim de semana. Tá bem, mas continuamos bastante à frente. Vamos Ah, olhar claro, então. referimos só a este fim de semana, como é óbvio. Isso Exatamente. nem é questão. Vamos olhar para a recepção ao Sporting na próxima segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Em primeira instância, não esquecer mais para Dictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto, à boleia do nosso parceiro Betano. O registro é gratuito e podem desde logo começar a Ganhaste? ganhar e a participar. Ganhaste este fim de semana? Não. Exatamente. Eu, Ganhaste? eu ganhei eu ganhei o mês de janeiro. Exatamente. Ah, não, então Eu fiquei perguntar em se primeiro ganhaste este fim no de mês de semana, Isto é, janeiro. por causa da isto, pia. isto é muito suspeito. Isto é muito É suspeito. Eu verdade. não quero levantar aqui suspeições, mas isto, pá, acho que tem que ser averiguado como é que isto é possível, E eu, não é? por mim, vou ao bar, eu não Quer tenho dizer, problema absolutamente nenhum em ir à auditoria, não tenho problema nenhum. Fogo, Mas como é que não é só possível? eu ganhei o mês. O moderador do podcast Mais Porto é o vencedor do mês de janeiro do pré-dictor do Mais Porto. Exatamente. Isto parece-me um E, bocado suspeito, mas pronto. e vou na frente Mas- da classificação geral também. E era Portanto, isso que eu estava no a final perguntar. da temporada. Era isso que eu estava a perguntar. Tu ganhaste este fim de semana? Não. Acertaste o jogo Casa P? Não, 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 Portanto, de todo. De portanto, todo. Zero pontos. Zero Tu pontos. és o Farioli do pré-dictor. Para já, para já. Vais a Mas ainda há liderar. um longo caminho a percorrer. Longo caminho a percorrer. Recepção ao segundo classificado da Liga. Poderá ser também adversário na Taça de Portugal. Vamos ficar a saber isso na quinta-feira. Pese embora o primeiro jogo já está objetivamente calendarizado, seja frente ao AVS SAD, na casa do AVS SAD, seja na casa do Sporting. Aliás, o jogo o jogo Porto Sporting calha especificamente a uma segunda-feira por causa disso, não é por causa das eleições, como foi falado em mais que uma ocasião. Ahm, Vitória por 2-1 em Alvalade na primeira volta. Aliás, essa é a única derrota que o Sporting tem no campeonato. Ah, este adversário vem de 5 vitórias consecutivas em todas as competições. O histórico é muito grande. São 91 jogos em casa. Futebol Clube Porto Sporting, 49 vitórias. O Futebol Clube Porto não ganha em casa ao Sporting para o campeonato desde 2022. Uma vitória por 3-0 na altura. Pensou na terceira jornada. O William Gomes, como já dissemos, está castigado, por isso é baixa para a partida. O Nuno mencionou também muito bem o problema do Martim Fernandes, que neste momento está em dúvida para o Clássico, está com um problema num pé. Meus caros, antes de vos passar a palavra, eu lanço aqui uma questão adicional para vós, e gostaria de começar por ti, Nuno, que é, nós na primeira volta tivemos a chegada do Pablo Rosário, e o Farioli sacou do Joker Pablo Rosário para ajudar a ganhar em Alvalade. Que Joker estreante é que poderá eventualmente ser jogado no Estádio do Dragão para ajudar-nos a ganhar ao Sporting? Aquele jovem, o Tiago Silva, que chegou agora também. Não, mas não Ora é cá está, estreante. ora cá está. Não é estreante. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma. Lá está, eu não conheço nenhum destes dois jogadores que chegaram, nem conhecia o Pablo Rosário, mas eu agora compreendo o porquê dele ter lançado o Joker Pablo Rosário. Ah, eu não sei se vai lançar algum destes, mas depende também de como o jogo Mas for. o Depende. Rosário, desculpa interromper, entrou na segunda parte, em Alvalade, não foi Exato. E titular. foi o que mudou o jogo. Ele mudou o jogo Sim, completamente. exatamente. Sim, Eu acho que exatamente. foi a melhor. A substituição do Pablo Rosário em Alvalade é o que faz com que o Sporting. É o que faz com que ele blinde o meio campo do Porto e consiga empurrar o meio campo do Sporting para trás, porque eu acho que na altura o Rui Borges põe o Trincão no meio campo, eles estavam a conseguir criar, e quando ele mete o Pablo Rosário, fechou as contas. Ah, por isso acho que não vai haver nenhuma surpresa, a não ser se calhar o Fofana, que eventualmente possa vir a ter que jogar, se acontecer alguma coisa por volta ou algo do género. Eu acho que ele não vai mudar face à equipa que tem sido mais regular. Eu acho que o Moura não joga e joga o Kivior. Exato. E Acho que desculpa-me interromper-te, apenas diria a partir do banco. De facto, foi ali um a joker que partir ele do banco, tirou do sim, meio do sim. nada. A partir do Mas mesmo banco, assim, eventualmente, num momento mais de hum, aperto, lançar um hum, jogador que para nós é novo, objetivamente, que poderá eventualmente vestir a camisola do Futebol Clube do Porto pela primeira vez e que desbloqueia o jogo, ou que, tal como aconteceu, por exemplo, em Alvalade, bloqueou o Sporting e permitiu-nos controlar um bocadinho melhor a partida na altura. acredito é que ele puxe pelo Oscar. Isso é capaz de acontecer.
O Oscar é Ou capaz isso. de entrar, caso seja necessário ter ali alguém nos flancos, até porque vamos ficar sem o William Gomes, por isso acho que é quase certo que o Oscar venha a jogar. Eu acho, posso pegar aqui no jogo? Exatamente, Ou força. posso pegar já? Eh, É eu isso. acho que vai ser o jogo que vai decidir muita coisa, como eu disse no início, mas não estou a falar pelos pontos, estou a falar pelo momento, porque vimos da primeira derrota do campeonato, não sabemos como é que a equipa vai reagir. Obviamente, temos todas as esperança que a equipa apaga a derrota com o Casa Pia, ou então utilize isso para se motivar. Vamos jogar contra a equipa que na realidade é bicampeã e que anda a ganhar os últimos jogos, nos últimos minutos de jogo. Ou seja, dá-lhes essa esperança sempre até ao final, que no caso deles tem a ver, pelo menos que aquilo que tem passado na comunicação social, é a vontade, é o querer, é a garra. Quando foi o Porto, eu lembro perfeitamente que era, como se diz na gíria de futebol, era a vaca, ou seja, era, o gol caiu nos últimos minutos, era a sorte, era isso tudo. No caso do Sporting é diferente, é vontade, porque eles são muito mais guerreiros, são muito mais lutadores. O Porto acaba por ter sorte, pronto, e quando não tem sorte, não ganha. Quando tem sorte, acaba por ganhar. Não tem a ver nada com vontade, nem com a nossa raça. Lá está, eu acho que vamos jogar com o Kivior na esquerda e acredito que o Pablo Froholt e o Gabriel Veiga vão preencher o meio campo. O ataque vai ser costumo com o PP, com o Borja. O Hildman e o Gonçalo Inácio não jogaram, mas eu acho que vão ser titulares. E quem não vem é o Mateus Reis. E eu tenho sempre pena que um jogador deste ainda seja transferido e continue a jogar futebol. Para além destes, sei lá, 30 segundos de fama que lhes estou a dar, este jogador vai ficar na história como o jogador mais cobarde que algum dia passou pelo nosso campeonato. Isto porquê? Porque as duas coisas que fez de mais relevante foi agredir um apanha-bolas no Dragão e agredir com um pontapé na boca um jogador que estava em defesa e no chão, e acabou ainda por se glorificar por isso, até criou um cântico. Espero que agora na Rússia o Karma ou o Putin lhe deem um abraço, não sei, mas que é daqueles jogadores que ainda bem que saiu do nosso campeonato, porque não estava aqui a fazer nada, e espero que um dia também saia do futebol, porque ele é daquelas pessoas que não está a fazer nada no futebol, e que vá para o cantinho dele, que viva a vida dele, mas que evite estar com pessoas, porque é, é daqueles que podia estar sozinho a vida toda, fazia-lhe bem, e fazia-nos bem também, não é? Acima O de tudo Mateus Reis isso. vai para a Rússia? Eu vi que era Vai. lá para Mas o jogar CSKA. futebol, não? Eu Vai não jogar sei, futebol? Para o não sei, CSKA, que é futebol? não sei, não faço ideia. Não Ok. faço ideia o que é que vai Não, fazer. Se é estou, para a guerra, não estou faço ideia. surpreendido. Tenho pena se isso acontecer antes de segunda-feira. Espero que não possa vir ao Dragão. Era uma grande baixa para nós, ele não poder vir. Vamos ver, vamos ter que aguardar para perceber quem é que vem. Se ele poderá, às vezes acontecer alguma coisa na quinta-feira, suspensão, alguma coisa desse tipo. Pedro, passo-te a palavra também para perceber como é que Não, ele vês quinta este está clássico. suspenso, ó Daniel. Ele quinta está suspenso, que ele levou 2 jogos depois de ter sido expulso em Arouca. Ah, pronto, então, lá está. Ele quinta não. Então Atenção, é reforço o que não confirmado para segunda-feira. invalida que não seja suspenso na mesma, porque um indivíduo como o Mateus Reis, mesmo estando fora do jogo na bancada, tudo é possível. Portanto, o Mateus Reis pode ser suspenso a qualquer momento. Portanto, não, Até pode rachar não a cabeça a um estando. adepto. Ou um adepto a Pois, partir de não, vidros e coisas do sim, género, com a não experiência. estando devidamente guardado, corre sempre o risco de fazer estragos. Portanto, concordo. Ele não jogar não invalida que não possa fazer estragos. Certíssimo. Vamos ver até que ponto é que ele poderá fazer a viagem para cá para cima ou não. Pedro, passo também a palavra no sentido para perceber, pronto, do Ok. jogo daquilo que pode esperar, 11 inicial, eventualmente, e quem pode ser a aposta de última hora vinda do banco, que possa eventualmente desbloquear o jogo. Pá, eu, relativamente ao 11 inicial, pá, não vou estar aqui a fazer previsões. Farioli mais que ninguém saberá qual vai ser o melhor 11 para ganhar o jogo portanto, não me acredito sinceramente que algum dos reforços de inverno vá ser titular. Abre aqui uma pequena possibilidade ao Oscar Pietuzewski, porque estamos sem o William Gomes, o Borja Sainz está a passar um momento bastante difícil. Abro aqui essa possibilidade ao Oscar. Relativamente àquilo que é a defesa, acho que o Tiago Silva, pronto,
ele é reforço, mas não estava aqui a colocá-lo neste lote de reforços mais recentes. Referia-me ao Mofi e ao Fofana e ao Pieto Zé, que acho que o Tiago Silva eventualmente vai ser titular, mas não me acredito que os reforços que chegaram mais tarde, estes dois últimos que chegaram esta semana, o Fofana e o Mofi, não me parece que nenhum deles vai ser titular. Acredito sim que podem ser opção durante o jogo, isso já é diferente e acho que obviamente que isto também vai depender daquilo que é o jogo, daquilo que é o resultado e portanto isso obviamente condiciona sempre as decisões das substituições. Acredito que possam ser opção mais para a frente da partida, mas de início não me acredito. Eh, Mais importante do que isso, dizer que eu acho que este jogo, ao contrário também do que vi sendo dito durante o dia de hoje, eu sou da opinião que ele chega precisamente na melhor altura. Eu acho que não há melhor altura para jogar contra o segundo classificado e para recuperar os pontos perdidos logo a seguir a perdê-los. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade excelente de, na jornada seguinte, a termos tido a primeira derrota e a perder 3 pontos, poder restabelecer essa diferença pontual e de recuperar imediatamente os 3 pontos que perdemos com o Casa Pia. Se isto não acontecesse, nós poderíamos andar aqui uma série de jornadas a não depender de nós para conseguir novamente recuperar os pontos que perdemos, porque se nesta jornada não jogássemos com o Sporting nem nas seguintes, nós vamos estar à espera que o Sporting empatasse ou perdesse um jogo para lhes recuperar os pontos que perdemos. Temos já aqui um mano a mano, um, um confronto direto e portanto temos já aqui a oportunidade de repor os 7 pontos e eu acho que o jogo chega na melhor altura possível e se porventura pode parar aqui eventualmente alguma nuvem negra sobre o Dragão, com a derrota do frente ao Casa Pia, eu acho que não há melhor forma de a afastar e de colocar novamente um céu azul, embora o tempo não esteja amigo para isso, mas colocar aqui um céu azul sobre o Dragão que não seja com uma vitória frente ao Sporting, colocando novamente 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, sabendo nós obviamente que o jogo não é decisivo, obviamente ganhando é muito importante e os 7 pontos são uma diferença considerável já na segunda volta, mas mesmo assim, e como já percebemos ontem, as perdas de ponto podem acontecer em qualquer lado, à virada da esquina, em qualquer estádio, contra qualquer adversário. E portanto sair do Dragão com 7 pontos não é trazer as faixas de campeão, mas obviamente que seria uma vitória muito, muito importante. E acho que é nesse cenário que o foco do Porto tem de estar focado. É ganhar o jogo, jogar para ganhar, porque já provou ser capaz de o fazer, fomos ganhar Alvalade com clareza, uma excelente exibição, já provamos que somos melhores que o Sporting, obviamente que o Sporting é uma equipa com qualidade, conseguiu um feito fantástico, e verdade seja dita, de se apurar nos 8 primeiros da Liga dos Campeões, um feito dificílimo, que provavelmente vai ser muito difícil alguma equipa portuguesa conseguir fazer durante algum tempo. Ficar nos 8 primeiros desta fase de Liga da Liga dos Campeões é mesmo difícil, o Sporting fê-lo e há que dar mérito, mas entre portas está com 4 pontos de atraso, muito por mérito de terceiros. E eu já aqui referi há um bocado os jogos em que o Sporting ganhou por mérito de terceiros, com alguma felicidade nestes últimos jogos, com golos a cair do pano, obviamente que há aqui uma cota à parte de mérito, e aqui realço obviamente o Luís Soares, que é um avançado, parece-me completamente diferenciado, um goleador, e foram golos. O Larouca se calhar ali um bocadinho com sorte, a bola bate no ombro, mas agora o golo contra o Nacional muito bem conseguido, e já antes tinha feito um golo em fora de jogo, que é um excelente golo, e claramente o Soares tem mérito, mas obviamente o Sporting tem que ter essa felicidade do golo aparecer nas últimas jogadas do desafio, e também um adversário que provavelmente nos vai defrontar na Taça de Portugal, se passar o Pau Bravos, que infelizmente para eles não ganham a ninguém, que nos vai tocar na Taça de Portugal, mas o Sporting está na Taça de Portugal, como todos nós sabemos, devido ao escândalo que aconteceu nos Açores. Portanto, perspectivo, um jogo equilibrado entre as duas melhores equipas portuguesas nesta temporada, um Sporting que naturalmente, penso eu, vai querer ganhar o jogo, porque também o empate não lhe interessa, mantém uma diferença de 4 pontos atrás, mesmo ganhando não fica a depender de si próprio para ser campeão, porque o Foco Porto fica um ponto à frente, empatando muito menos, não me parece que vai ser um resultado que o Sporting vai querer trazer do Dragão, acho que o Sporting vem para ganhar, e o Porto também vai querer ganhar o jogo, lá está, para recuperar
esses 3 pontos perdidos ontem. Acho que o jogo vem numa excelente altura, ao contrário daquilo que se possa imaginar. Acho que é a melhor altura para jogar com o Sporting, é imediatamente a seguir a ter perdido 3 pontos, para poder recuperar logo esses 3 pontos e, obviamente, a casa já está cheia, os bilhetes já estão esgotados, esgotaram em poucas horas na semana passada. Esperamos ter um grande apoio nas bancadas e que todos possamos ajudar a nossa equipa e que na segunda-feira, no dia 9, tínhamos uma grande vitória, uma grande noite e que 2 a 8 dias possamos estar aqui a comentar mais um triunfo do Futebol Clube do Porto e o aumento dessa diferença pontual para os 7 pontos. Era um excelente sinal para a equipa Farioli. Objetivamente, e é importante que se diga, hum, deveremos ter um adversário que vem para ganhar, portanto, que vem Ó com Daniel, título para ganhar, portanto, força, força. e se me permites, só para complementar, Completar, claro que sim. aquela questão que nós tínhamos falado dos 2 jogos que nós podíamos ter que fazer no play-off da Liga Europa complicarem e muito o nosso calendário, eu vou só dizer os jogos que nós vamos ter desde o segundo fim de semana de fevereiro, ou seja, que é este fim de semana que vai entrar agora, até o segundo fim de semana de março. Nós vamos receber o Sporting, depois a seguir vamos ao Nacional, recebemos o Rio Ave, recebemos o Arouca e depois vamos à Luz. Ou seja, estamos a falar destes jogos todos num mês. Agora imaginemos que temos aqui mais 2 jogos da Liga Europa em que vamos receber alguém e vamos a um país qualquer na Europa. Ou seja, eu acho mesmo que no final destes 5 jogos nós vamos estar numa posição de ser campeões, porque estes 5 jogos são jogos é o momento mais importante da época, é o momento em que começam a aparecer as lesões, já estamos a ver, jogadores com desgaste, tanto físico como mental, e se tivéssemos aqui mais 2 jogos, eu acho que ia ser um problema muito, muito, muito grave para a nossa equipa, porque por muita gestão que fosse feita, ia causar 100 anos. E por isso a vitória com o Rangers foi mesmo muito, muito importante. Sem dúvida, muito importante. E aí, pelo meio, penso que é antes da deslocação à Luz, temos uma ida a algum sítio, ainda não sabemos. Ou vamos à Vila das Aves ou vamos ao Sporting. Portanto, é ainda um jogo aqui a acrescentar a esse, Mas ainda há esse. esse calvário, exatamente. Portanto, muito importante, sem dúvida, o evitar de mais 2 partidas. Se formos Ahm, à Vila das Aves, está aqui prometido que vamos lá, pá, e eu pago-vos um fino, uma bifana. Está aqui prometido. Se for na alto, Vila das Aves, alto. eu É isso também boca. Sim, disponho-me também bom. a pagar um fino e uma bifana a vocês. Eu Se o depois jogo for eu vou a perguntar, primeira mão da meia-final da taça, na Vila das Aves. Esperemos, e faço já aqui a ressalva, que a Federação Portuguesa de Futebol não põe esse jogo a um dia útil às 11 da manhã. era isso que eu ia dizer. Pronto, como é o Eu Aves vou Porto, esperemos que o jogo não eu seja vou pedir para marcado não para as 11 seja da de manhã. manhã. Se assim for, pronto, não é que não se possa comer bifanas e beber finos a essa hora, porque se pode, mas eu não poderei estar presente. Portanto, espero que se for Aves e Porto, que a Federação Portuguesa de Futebol não faça a mesma coisa que fez como na primeira mão da meia-final da Taça Feminina. Corrijam-me se eu estiver errado, mas penso que esse jogo, independentemente do adversário, será no dia 3 de março, às 20h45. É verdade, tens razão. Esta foi só para meter um bocadinho de nojo, mas tu não Mas, deixaste passar. epá, sabes que eu Era sou só assim para, muito, eu sou era muito só para ranhoso, fazer pá, aqui sou muito uma ranhoso. Ahm, massacrar mais um bocadinho. mas, e atenção, uma terça-feira às Mas isso 20h45 está é um prometido, excelente atenção, momento, é um isso eu não estava a excelente brincar. momento Está para uma... prometido, se o um momento. Aves passar a eliminatória em Alvalade, estamos lá e eu Cá pago está, isso. cá está. Portanto, está publicamente. E vamos olhar também para aquilo que é a agenda da próxima semana. Futebol feminino, e como vocês já mencionaram, primeira mão da Taça de Portugal, Vitória, Futebol Clube do Porto em Guimarães, já amanhã dia 4 às 11 horas, transmissão Canal 11. Na quinta-feira, dia 5, Liga dos Campeões, visita a Barcelona do Futebol Clube do Porto às 7h30, transmissão Porto Canal. Sexta-feira, dia 6, Segunda Liga, Futebol Clube do Porto B, Académica de Viseu, no Olival, também transmissão por canal às 18 horas. E depois entramos no fim de semana onde também temos bastantes jogos. Primeiro, no sábado, jogo importante da Liga de Basquetebol, Sporting Futebol Clube do Porto, em Lisboa. E no domingo, duas modalidades. O hóquei primeiro, recebendo às 15 horas o Hóquei Clube Turkel, e o voleibol feminino, depois a receber o Fiéis
às 18 horas. A semana, digamos assim, termina com o Futebol Clube Porto Sporting, hum, às 20h45 no Estádio do Dragão, e já agora também relembrar, no dia 10, terça-feira, o regresso do handball. Deslocação a Estarreja para defrontar o Avanca Foco Porto, o regresso do campeonato. Meus caros, guarda aqui um minutinho final, Acho que caso deixa-me queiram só mencionar alguma interromper, ó coisa. Daniel, desculpa, acho que vamos ter um jogo antes, no sábado, para a Taça de Portugal. Posso ter deixado escapar isso, mas lá está. O regresso do handball, depois do europeu, um excelente quinto lugar por parte da nossa seleção. Sim, sim, mas acho que nós no sábado vamos jogar para a Taça de Portugal em casa Os quartos de final? e ainda não sabemos é o adversário, mas Ok, ok. Se calhar por pronto. isso é que não me apareceu aqui na possibilidade, mas acredito que sim. Mas Ahm, em princípio há de ser o Sporting, portanto, acho que nem tem questão, mas em princípio vai ser um Porto Sporting nos quartos de final da Taça no Dragão Arena, em princípio sim. Jogo grande e S apetecível também. Sim, Fogo Deixa-me Porto só Sporting. dizer, o pegando aí Sporting no vai jogar com o Samora Correia, pronto, se o Samora Correia passar, eu aí pago-vos um jantar, hum, aí aí, subo a parada, se for assim, Porto assim Samora mesmo. Correia, aí pago-vos um jantar. Mas eu Recebeste queria prémio, caramba. Recebeste prémio Pá 2025, foi, pá? acho que ter foi uma uma sala de aposta pouco resultados. arriscada. Ok, ok. O, Diz-me, eu, desculpa. eu queria dar aqui, aproveitar o handball para dar os parabéns, lá está, ao Rui Silva, ao José Luís Ferreira, ao Brandão e ao Leonel Fernandes, por terem feito o Campeonato da Europa que fizeram. E o quinto lugar é fantástico. O último jogo contra a Suécia é fantástico. Ou seja, todos os jogadores estão de parabéns, Portugal. Mas há aqui um que não esteve no campeonato e nós temos bons guarda-redes na nossa seleção de handball. Mas eu arrisco-me a dizer, se nós tivéssemos tido o nosso grande guarda-redes, o nosso super guarda-redes, o, uh, aí está a falhar o nome agora. Agora esquece, agora deu-me um Diogo branco. Rema, O Rema, fogo, ele vai Diogo Rema. matar-se por eu ter falhado o nome dele. Estava aqui a dar uma branca, são muitas horas acordado. Eh, o grande Diogo Rema, eu acho que nós temos chegado mais longe, não descurando o Capo de Vila, o Valério e o Tony Nischer, mas acho que com o Diogo Rema nós temos chegado mais longe ainda. E foi um resultado fantástico da seleção e os nossos jogadores, em especial os jogadores do nosso clube, estão de parabéns. Sim, eu acompanho o Nuno nestas felicitações aos nossos atletas que estiveram no Campeonato da Europa. Foi uma excelente prestação, um quinto lugar. Poderia até ter sido um bocadinho melhor. Portugal tem ali dois jogos mal conseguidos, com a Alemanha, principalmente com a França. E esse jogo foi horrível, mas acaba o Campeonato da Europa derrotando a Dinamarca, quer dizer que é tetracampeã mundial, campeã olímpica, campeã europeia, uma equipa que domina a modalidade há muitos anos e que Portugal conseguiu vencer. Vence a Espanha, vence também a Noruega, portanto, a Noruega não, a Suécia, penso eu, Sim, empatou com e com a empatamos. Noruega, Exatamente. exatamente, Empatou, portanto, um empatou com a Noruega. campeonato da Europa excelente. Eu acompanho o Nuno nas felicitações aos atletas do Futebol Clube do Porto que tiveram presentes e acho sinceramente que esta seleção portuguesa, mesmo sendo o Diogo Rema guarda-redes, eu acho que em comparação com essas seleções que são as melhores seleções do mundo, a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, a Espanha, eu acho que Portugal fica atrás na posição de guarda-redes. Acho que um guarda-redes diferenciado, como é o Nilsson em Dinamarca, como é o Andreas Wolf na Alemanha, com guarda-redes dessa craveira, eu acho que Portugal subia aqui um patamar e podia estar mesmo ali taco a E por isso é que taco eu disse, a por isso é que discutir eu falei do o Rema, título europeu e o título mundial. Sim, sim, porque acho que o mas eu Rema é aí o mais discordo. Eu acho que o próximo, Diogo Rema não está nesse nível. mas eu acho que pois, Acho mas que não. também Infelizmente também para tens que ver a nós, idade dele. acho que Tens que ver a idade claro, dele. claro. Sim, sim, mas estou a falar agora, não é? Estou a Agora, falar sim, sim, mas eu acho no que mesmo momento. assim é Ah, o que mais se sim. aproxima, sem dúvida nenhuma. Acho que havia um guarda-redes que podia lutar por esse patamar, que infelizmente já não está entre nós e que partiu de forma atrás, que é como todos nos recordamos, que era o Alfredo Quintana, e acho que esta equipa com o Alfredo Quintana na baliza, acho que não era sonhar lutar para ser campeão da Europa, nem para ser campeão do mundo. Acho que isso não era um sonho, acho que era mesmo a realidade. Acho que Portugal ia lá estar a bater-se taco a taco
com a Dinamarca, porque, e este ano bateu-se, porque até ganhou, mas porque no fundo com as outras já se bate. Teve aquele desaire com a França em que teve uma derrota pronto, enorme, mas ainda no Campeonato do Mundo, no terceiro e quarto, Portugal só perdeu por um e já tinha ganho à França também recentemente. Portanto, acho que aquele jogo é claramente um outlier. Portanto, o normal é Portugal já se bater e até vencer essas seleções, a Suécia, a Noruega, a Espanha, mesmo a Alemanha perdemos este europeu, mas tínhamos ganho no Mundial. A Dinamarca, que é aqui a seleção que está acima, mas eu acho que com um guarda-redes do nível do Nilsson, do Wolf, acho que Portugal estava lá taco a taco a lutar pelos títulos. Sim, exatamente. Uma evolução fantástica por parte Isso. desta E eu modalidade. Pedro, já força. agora aproveito só o minuto final, só aqui para lançar daqui um repto do Nuno Sá, mandar aqui um abraço para o Paulo Silva, mais conhecido por Nodi, porque ouvi dizer que era meu fã e que gosta de me ouvir, mandar aqui um abraço para o Paulo e pronto, e dar-lhe aqui um grande abraço e esperar que no dia 9, se possível, também possa estar lá no Dragão a apoiar-nos e que possamos ganhar e vencer. Esta semana é uma semana muito importante, esse jogo é muito importante. Temos que estar todos unidos, a família portista tem que estar toda unida neste momento. É nestes momentos que é ainda mais importante a família portista e a nação portista estar toda unida. E segunda-feira temos que estar em força no Dragão a ajudar a nossa equipa. E eu estou mesmo muito confiante que vamos ganhar, porque somos melhores, porque somos superiores e porque estamos a provar ser a melhor equipa deste campeonato. E estou confiante que vamos levar o Sporting de vencido e que vamos sair do Dragão com 7 pontos e vamos deixar esta derrota do Casa Pia para trás. E daqui a uns tempos já ninguém se vai lembrar disto e que isto vai ser só um acidente de percurso naquilo que é a nossa caminhada rumo ao Campeonato Nacional. E uma garantia de que o Pedro vai continuar a comentar aqui no Mais Porto e por isso convidamos quer o Paulo Silva a continuar a ouvir, mas também como todos nós, como todos os outros ouvintes, a continuarem a acompanhar-nos nesta aventura. Assim fecha o episódio 27 do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão. Também à equipa do Mais FC Porto nos vai dando apoio neste projeto. E um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos vão acompanhando com os seus plays, as partilhas, as mensagens que vão deixando. Queremos ouvir-vos também, por isso deixem os vossos comentários nas várias plataformas em que publicamos. É sinal que nos estão a ouvir. Voltamos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço. Boa semana.